né? Mas essas coisas, elas têm que ser alinhadas à vontade do Senhor com a nossa vontade. Né? Então, nisso que a gente estava comentando, né, na semana passada da oração. Existem coisas celestiais, que o Senhor quer trazer essas realidades celestiais aqui para a Terra. Né? Mas o Senhor, ele não quer fazer sozinho. Ele poderia fazer sozinho? Sim, sim. Poderia, ele é todo poderoso, né? Mas ele não quer, como até o nosso irmão Dino nos escritos dele, ele não quer uma mulher, uma esposa de pano, né? Uma boneca, que ele faz o que ele quer e bem entende, mas ele quer uma esposa que tenha vontade própria, né? E que a vontade dessa esposa seja segundo a vontade dele, que tenha amor por ele, né? Para se ter um relacionamento, né? Que é como um casamento. Um homem casa com a mulher, nenhum homem casa com a mulher se o homem não quiser ou se a mulher não quiser. Não tem casamento, não é isso? O homem quer casar, mas a mulher não quer casar, como é que vai casar? Não tem como. Né? O homem quer casar, mas a esposa ela quer casar também. Tem que existir, né, um amor da esposa pelo... Obrigado, irmão. Então, por isso que o Senhor, ele, quando faz o homem, né, ele faz um homem com livre-arbítrio, né? Ele dá o livre-arbítrio para o homem. Amém. Ó, o jardim tem tudo isso, para você comer livremente. Dessa daqui não, porque quando comer, certamente morrerá. Então, o Senhor também coloca uma prova para o homem lá. Então, tem o livre-arbítrio, mas o Senhor também estava provando. Da mesma forma que o Senhor vem provando os anjos, o Senhor também vem provando o homem, e toda a criatura dele está sendo provada, e muitas das vezes sem estar percebido. Aonde que está o nosso coração, né? Eu não me lembro se é Neemias ou Esdras, que fala que quando eles estavam ali reconstruindo o templo ali, né, que é uma alegoria também para a gente, fala que eles estavam com as casas deles estavam apaineladas. Ageu? Não é nem Neemias, nem Esdras nem Neemias, Ageu. Então, é mais ou menos isso, né? Muitas das vezes o nosso coração está em ter um bom emprego, se prosperar, ter prosperidade, então, ainda que isso não seja, né, não seja lícito. Podemos ter todas essas coisas, né? Mas não ter o coração em todas essas coisas, né? Porque as coisas do Senhor são coisas que são eternas. E as coisas que nós vivemos aqui nessa terra são coisas passageiras, né? São coisas naturais, terrenas e passageiras. Né? E o que o Senhor tem para nós são coisas eternas. Amém. Né? E o Senhor está nos chamando para algo muito maior, né? Que é algo eterno, é algo Amém. Que nós estamos construindo para a eternidade. Né? Então, todas essas coisas que o Senhor tem colocado diante de nós são coisas que estão sendo construídas para a eternidade. Né? A casa de Deus, um testemunho aqui, né? Tudo isso vai ficar para a eternidade com o Senhor. Né? Amém, Senhor. E aqui em 15, né, Atos 15, 4. Atos 15, 4 também vai falar a mesma coisa. Deixa eu ver aqui. Atos 15, 4. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Mais uma vez, Deus fizera com eles. Né? Então, no início, o Senhor fazia com o seu filho na eternidade passada. Né? Hoje, aqui nesse testemunho de Atos, o Senhor fizera, eles estavam relatando o que o Senhor fizera com eles. O Senhor não fez sozinho, nem eles fizeram sozinho. Né? Quando a gente faz algo sozinho, a gente costuma dizer que a gente está andando na nossa própria carne, né? Na nossa própria vontade. Né? Palha, feno e madeira. Né? Então o Senhor ele nos chama para caminharmos sendo movidos pelo seu Espírito, né? Colocando a nossa mente, como os irmãos costumam falar, com a mente no Espírito, em comunhão com o Senhor, comunhão com os irmãos, com a sua palavra, né? E trabalhando segundo o Senhor, né? O modelo que o Senhor tem colocado para nós.
Mais alguns exemplos disso, irmão. João, Evangelho de João. João 5, 19, 20, 30. João. Isso. 19 e o 30. 19, 20 e o 30. Versículo 19, versículo 20 e o versículo 30. Então fala assim, ó. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vos maravilheis. Versículo 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. A gente vê aqui o Senhor falando, né, o que o Pai fala, né? Mesmo falar do Pai, o mesmo fazer do Pai, ele faz o que o Pai faz, né? Está alinhado com o Pai, né? E é justamente isso que o Senhor quer fazer conosco, né? Alinhar a vontade dele, o procedimento dele, né? O mover dele conosco, né? E esse é o motivo da nossa oração, né? Por isso que nós temos que fazer um incensário para estar colocando essas coisas diante do Senhor, né? Vamos voltar lá para Êxodo 30. Para a gente avançar um pouquinho a questão do incensário. Então, Êxodo 31, a gente leu, né? Farás também um altar para queimar nele incenso. De madeira de acácia o farás. Né? Então, a gente vê que esse incensário ele tem a natureza humana. Né? Da mesma forma que a arca, né? A mesa, está presente ali a natureza humana. Né? 2. Terá um côvado de comprimento, um de largura, será quadrado, de 2 de altura. Os chifres formarão uma só peça com ele. Né, o 2. A gente vê, né, que a gente estudou a questão da arca, quando a gente fala da arca, das tábuas, essas medidas, né, a gente vê que elas falam sempre de medidas incompletas. Né? Então aqui é a medida de um de comprimento e um de largura será quadrado e 2 de altura. Né? Então fala de uma medida incompleta, né? Por quê? Da mesma forma que a tábua também ela tinha uma medida incompleta porque tinha que ser uma ligada à outra, né? Um irmão ligado a outro. Né? Então nós somos medidas incompletas porque o Senhor Jesus ele foi partido por nós. Né? Então todos nós temos uma porção do Senhor. Então, nós nos complementamos. Né? Ninguém tem tudo. Né? Então, quando nós nos reunimos, todos têm do Senhor. É cada um a sua porção. Né? O seu dom que o Senhor tem dado. Né? E a sua carga que o Senhor tem dado a cada um. Né? Então, por isso que fala também no altar de ouro, nesse altar de incenso também, ele também fala de uma medida incompleta, né? De né? Porque está falando de um altar coletivo, né? Nós precisamos de 2 ou 3 para estar reunido, pelo menos 2 ou 3 para estar reunido em nome do Senhor, e ele ali está, né? Então fala de um altar coletivo da igreja, né? Então uma oração coletiva, não está falando de uma oração pessoal, naquela que a gente entra no nosso quarto e faz em secreto, mas está falando de uma oração coletiva como igreja, né, de fazer, e essa oração ela tem que estar no nosso coração, né, de fazer um santuário para o Senhor. Para quê? Para ter comunhão com Ele, para que Ele habite no nosso meio. Essas são coisas que tem que ser motivo de oração para nós. Né? O Senhor,
está no nosso meio, né? E a altura, né, 2 fala também do testemunho de 2, né? Amém. Testemunho tem que ser no mínimo 2, não existe testemunho de um só. Então vai falar dessa altura de 2 côvados de altura, né? Os chifres formarão uma só peça com ele. Né? Esses chifres aqui, a gente vai ver aqui, ó, no 3, versículo 3. De ouro puro o cobrirás, a parte superior, as paredes ao redor e os chifres, e lhes farás uma bordadura de ouro ao redor. Né? Então a gente vê que isso tudo, né, era tudo coberto de ouro. Né? Ainda que na casa de Deus existe a madeira de acácia, mas a madeira de acácia ela não aparece. Ela é toda coberta de ouro, que tem que aparecer ao Senhor, né? Amém. Porque o Senhor ele é o cabeça da igreja. Né? Então aqui já fala da formação da nossa oração. A nossa oração ela existe madeira de acácia, né? Mas ela não pode aparecer, né? Tem que aparecer é o Senhor na nossa oração. Mas a gente sabe que é um processo. Né? E o Senhor sabe que existe a madeira também no incensário. Existe o que é humano no incensário. Sim. E o Senhor tem consciência disso. E Ele quer que tenha isso no incensário. Entende? Mas tem que ser revestido de ouro, né? Do que é divino, né? Ou seja, do Senhor mesmo. O Senhor que tem que aparecer. Né? Por isso que nas pontas ele tem os chifres. Da mesma forma que no altar, ele também tinha, no altar de bronze, né? Tinha aqueles chifres ali que fala da misericórdia. Aquele que queria misericórdia ia lá, segurava no chifre. É um tipo que você estava pedindo misericórdia para o Senhor ali no altar. Na oração a mesma coisa. O chifre nos dá a possibilidade da gente se reconhecer na nossa natureza, o que nós somos realmente. O Senhor conhece que também somos pó, viemos do pó, né, também. O Senhor sabe, conhece a nossa estrutura. Então, nesse altar de oração, ele existe um chifre que fala da misericórdia do Senhor. Né? Quando necessário a misericórdia, a gente pode se agarrar nesse chifre. Orar ao Senhor pedindo misericórdia. Sabedores que o Senhor está intercedendo por nós. Né? Né? Vamos ver lá em João. 1 João. Eu acho que, se eu não me engano, é 2. 1 João... Primeira João 2, é isso mesmo. 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2, versículo 1 e o 2. Todos acharam? Então, 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Né? Então, aqui está falando da propiciação, né? E quando ele fala aqui, né, que temos um advogado junto ao Pai, né, está justamente falando do Senhor como sumo sacerdote, se apresentando, né, diante do Pai ali, apresentando o seu sangue ali no propiciatório, intercedendo por nós. Está falando justamente dele exercendo essa função do incensário dentro do lugar santíssimo. Né, ele ministrando como sumo sacerdote lá, intercedendo por nós. Então, isso ali está falando de um altar de misericórdia, né? Da intercessão do Senhor por nós, do incenso do Senhor, né? Que a gente falou da vez passada. Né? Tem as nossas orações e o Senhor também ele intercede por nós. Então, foi nos dado muito incenso para misturar com as orações do santo. Então, as nossas orações são misturadas com as orações do Senhor. Né? O nosso incenso com dele. Temos um advogado. Né? Podemos recorrer a esse altar de misericórdia, né? Nos agarrar a esse chifre, porque temos um advogado junto ao Pai. Né? O Senhor ele intercede por nós, ele conhece a nossa fraqueza. Né? Então a gente vê outra coisa bem interessante, que esse altar de ouro,
ele tem a conexão dele com o altar de bronze. A base do altar de ouro, ela é ligada à base do altar de bronze, né? Porque o Senhor, ele intercede por nós, apoiado em tudo que foi feito no altar de bronze. Tudo que foi, ou seja, tudo que foi feito na cruz, né? Por isso que ele fala aqui da propiciação, ó. Todavia, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, que é o Senhor como sumo sacerdote, né? Fazendo propiciação, ó. Jesus Cristo, o justo, ele é o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente dos nossos, mas ainda pelo do mundo inteiro. Então, quando fala que ele é a propiciação dos nossos pecados, está falando dessa base do altar de bronze, da cruz, né? Do que o Senhor fez na cruz. Então, a intercessão do Senhor na cruz por nós, ela se baseia no que ele fez no altar de bronze, ou seja, no que ele fez na cruz. Então, tudo que o Senhor fez na cruz e que ele conquistou para nós, né? Tem até um hino que não tem como não falar nisso sem lembrar desse hino. Tudo que o Senhor conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Toda vez que toca isso, eu te lembro logo desse hino. Porque é uma realidade, né? Tudo que o Senhor fez na cruz, ele, né, fala em Efésios, né, nos colocou nas regiões celestiais, nos deu todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Né? Então, ele nos deu todas essas bênçãos. Né? E o Senhor, ele intercede, mas tudo isso está baseado no altar de bronze, tudo que o Senhor conquistou para nós. Né? Então, o trono do Senhor, ele é um trono de justiça, fala de governo, mas tem uma tampa em cima que é um propiciatório, onde o sangue é derramado. Então também esse trono também é um trono que fala de misericórdia. Amém. Existe um propiciatório. E detalhe, sobre o trono. O propiciatório, a misericórdia está sobre o trono. O propiciatório era a tampa da arca, né? Então está sobre o trono. E o Senhor diante desse trono intercedendo por nós, né, apresentando o teu sangue, baseado lá no altar de bronze, na cruz. Né? Então, essa é a base das nossas orações. Né? A nossa oração, ela não é baseada no que a gente acha, no que a gente pensa, ou no que a gente sente, no nosso sentimento. Mas ela tem que ser firmada no que o Senhor fez por nós. Amém. Né? São coisas que o Senhor fez espirituais e reais para cada um de nós. Coisas que o Senhor conseguiu para nós, né? A redenção, né? A nova vida, né? Todas as coisas que o Senhor conseguiu para nós. Né? Amém. E isso é um motivo da gente levar isso para as nossas orações. É um processo, né, irmãos? É um processo. Eu também estava vendo, assim, estudando, né, essa questão, o irmão Dino falando. O irmão Dino estava falando que a última coisa que o Senhor forma na gente é alinhar justamente a nossa oração com o do Senhor. É uma das últimas coisas, né, que a gente entra numa realidade. Né? Porque normalmente é como a nossa oração ela costuma ser rasa. Né? Inclusive fala que a gente não sabe nem orar como convém, por isso que o Espírito Santo ele nos auxilia, né, com gemidos inexprimíveis, né? Porque não sabemos orar como convém. Mas conforme o Senhor vai avançando conosco, em nós, né, o Senhor ele vai trabalhando em nós, isso, dia a dia, né, de fé em fé, de glória em glória. Né? Vamos voltar lá para Êxodo 30. Então a gente vê, irmãos, assim que a gente está falando aqui do incensário, né? Então a gente vai ver muitas coisas assim que a gente já viu na arca, né? Coisas que a gente já viu em outros mobiliários na mesa, né? Que tem também em outros que a função é bem parecida. Né? Então assim, a gente não vai só dar uma passada assim, porque são coisas que os irmãos já ouviram falar. Né? Então aqui no 30, né, 4 fala, também farás 2 argolas de ouro debaixo da bordadura, e ambos aos lados as farás nelas.
Se meterão os varais para se levar o altar. De madeira de acácia farás os varais e os cobrirás de ouro, né? Então a gente vê que esse altar também, ele é um altar que ele tem que ser carregado, ele tem que ser levado. Por isso que ele tem argolas, né? E ele tem varais no ombro dos sacerdotes. Então a oração é uma responsabilidade de cada um de nós. Aqueles que já se consagraram sacerdote para o Senhor, já se despiram do velho homem, já se vestiram de Cristo, né? Que estamos funcionando na casa do Senhor. Temos que levar esse altar, né? Então é um altar que ele circula, né? O que está falando esses varais? E a gente sabe que é um mover do Espírito Santo, né? É uma alegoria do Espírito Santo, né? O que é essa figura, né, essa alegoria, né, das argolas e dos varais? Que é uma ilustração do Espírito, né, nos conduzindo, da mesma forma ali da nuvem, né, e da coluna de fogo, que conduzia o povo ali pelo deserto, né, e o povo ali ia carregando esses utensílios. Esses utensílios, eles iam de estação a estação, né? Ou seja, de experiência espiritual a experiência espiritual, né? Então, tanto a arca quanto a mesa, né, todos aqueles utensílios da casa do Senhor, eles vão avançando de nível em nível, de experiência espiritual em experiência espiritual. Uma hora eles estão em Ramsés, né, outra estão em outro, daqui a pouco vão estar em Sinai, daqui a pouco eles têm que, né, apesar que isso aqui só começou no Sinai, né, mas de jornada em jornada, nós vamos tendo experiências com o Senhor mais profundas e diferentes uma da outra, né? Então, por isso que o Senhor ele vai trabalhando em nós de experiência em experiência, né? Uma é a experiência que nós temos de oração no Sinai, vamos dizer assim, né? Quando a gente chegar numa outra estação, vamos ter uma outra experiência de oração mais profunda. E depois vamos passar por uma outra experiência de mesa, de comunhão. A mesa vai junto também. A mesa, a arca, né? Então vamos tendo experiência com o Senhor de jornada em jornada, de glória em glória, de fé em fé, né? O Senhor ele vai se aprofundando em nós, né? Então por isso que fala que tem varais, porque ela é conduzida, né? Então tem esse aspecto, né? Esse aspecto da condução, né? E tem um outro aspecto também no nosso interior, né? Que a gente vai ver aqui, Êxodo 40, 26 a 36. Êxodo 40. Pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu. Acendeu sobre ele o incenso aromático, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Só aí. Não, eu falei o quê? 26 a 36, é isso? Pendurou também o reposteiro na porta do tabernáculo, pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação. E ofereceu sobre ele holocausto e oferta de cereais. Não, é só esse 26 mesmo, tá? Não, aqui já muda o assunto. Agora, vamos voltar lá para o 30.
varais cobreais de ouro. Porás o altar de fronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. É o versículo 6, né? Porás o altar de fronte do véu que está diante da arca do testemunho. Diante do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde eu estarei comigo. Então, o altar de ouro, ele ficava, né, aqui a gente vai ver que ele fica diante da arca, né, do altar, né? Mas eu acho que é Levítico 16, 12 e 13, irmãos, o versículo que eu estou procurando. Levítico, eu falei lá Números 40, Êxodo 40, mas vamos ver se é. Acho que é Levítico 16. É esse mesmo. Eu falei 40, mas não era não. É esse aqui que eu queria achar. Levítico 16 é o 12, o 13. 12 e o 13. Olha só que interessante. Ó. Tomará também de sobre o altar um incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor e 2 punhados de incenso aromático, bem moído, e o trará para dentro do véu. Porás o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório. Então a gente vê que é interessante, né? Então a gente vê que assim, existe um aspecto do incensário coletivo, né? Um aspecto coletivo, e esse aspecto aqui de Levítico 16, ele já é um aspecto que está falando individual, está falando de um aspecto, e pode até ser aplicado no coletivo também, mas vamos dizer assim, esse aspecto aqui de Levítico 16 é como se fosse um aspecto de nós como casa de Deus, como templo do Senhor, né? Da nossa alma e como o lugar santo, e do nosso espírito como lugar santíssimo. Por que eu vou falar isso? Porque a frase que eu queria chamar a atenção dos irmãos é aqui no versículo 12. Fala assim, ó, trará para dentro do véu. Ó, então, preste atenção no 12. Tomará também sobre o altar o incensário cheio de brasa de fogo. Ele vai pegar um incensário diante do Senhor, 2 punhados de incenso aromático, bem moído, e trará para dentro do véu. E agora ele está pegando esse incensário e ele está levando para dentro do véu, que não estava dentro do véu. Então, quando a gente estuda esse assunto do incensário, a gente vê que tem alguns pontos que dá a impressão que o incensário ele fica no lugar santo. Né? E tem texto que é claro que ele fica no lugar santíssimo, né? Então a gente vê aqui interessante que ele começa no lugar santo e agora fala que ele vai pegar o incensário e ele vai pegar esse incensário e ele vai levar para dentro do véu. Então aí te dá a impressão que ele estava no lugar santo e agora vai passar para o lugar santíssimo, né? O que quer dizer isso aqui, né? Isso é justamente aquilo que a gente estava falando antes. Muitas das vezes a oração, o incensário, ele é feito de madeira de acácia, da nossa natureza humana, né? Então muitas das vezes a gente começa a orar até na nossa alma mesmo, e o Senhor sabe disso, Ele sabe da nossa estatura, né? Então a gente pega esse incensário e começa a queimar, pôr incenso nele, começa a oração. Muitas das vezes a gente começa na alma. E daqui a pouco, conforme a gente vai orando, o próprio Senhor, o Espírito, ele vai nos conduzindo para o Espírito. Vai nos introduzindo. Então a gente vê aqui que ele pega um incensário, põe incenso. Então esse incenso está sendo queimado no lugar santo. Está no nível ali de sentimento, desejo. Está bem raso, está no lugar santo, ainda que seja santo, né? Mas, então, está um pouco, vamos dizer assim, está no nível menos elevado, né? Então agora vai pegar esse incensário
e agora ele vai entrar dentro do véu, ou seja, vai passar do lugar santo para o santíssimo. Né? Então, o que ele está falando aqui? Que muitas das vezes a nossa oração ela começa, né, no nosso desejo, no nosso natural, na nossa alma, na nossa vontade, mas aos poucos o Senhor ele vai nos introduzindo para o Espírito. E é algo que o Senhor faz mesmo. Né? Então, existe a madeira de acácia, mas ela é revestida de ouro. Né? O próprio incenso, né? Ele fala do Senhor. Né? Vamos continuar aqui. Êxodo, vamos voltar para Êxodo 30. Arão, 7. Arão queimará sobre ele incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando o crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor, pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre eles. Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar, com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano farás expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Né? Então a gente vê que esse incensário é algo que é santíssimo ao Senhor. Né? Ainda que às vezes, como a gente está falando, às vezes ele começa no nosso, né, no que é humano, no que é a madeira de acácia, começa no que é a alma, né? Começa na nossa alma, mas o Espírito ele vai nos introduzindo, né, para o lugar santíssimo, né? Vai nos alinhando com a vontade dele, né? Quer falar algo? Pode falar. Não, eu lembrei daquele texto, quando você falou a questão do entendimento, começa né, num nível baixo, depois o Senhor vai introduzindo, né? Está escrito assim, ó. O que farei, pois? Eu orarei com o Espírito, também orarei com o entendimento. Amém. Você começa, né, no entendimento, né, naquilo que você entende na mente, depois o Senhor vai introduzindo. Isso. Vai nos alinhando, né, com a vontade dele. Eu cantarei com o Espírito e também cantarei com o entendimento. Lembrei desse texto aqui. Ele está ligado, né?